em prol desse culto de libertação. Aleluia. Nós sabemos que culto de libertação não é nada fácil. Sabemos que é difícil. O inimigo da nossa alma não quer ver nós libertos. Aleluia. Não quer ver eu liberto. Aleluia. Porque eu preciso de ser liberto toda hora. Aleluia. Todo minuto. Aleluia, Deus. Todo segundo. Todo dia eu preciso ser liberto. Aleluia. De alguma coisa. Então o inimigo da nossa alma, ele realmente não fica feliz de ver eu e você liberto, de ver eu e você não fazendo a vontade dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deixa eu olhar para a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Aleluia, eu vou ser breve. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Jesus está na casa. Aleluia! Aleluia! Ele se faz ser presente nessa tarde aqui desse lugar. Aleluia! Eu quero dizer que eu estou alegre de estar voltando aqui de novo. Aleluia! Eu quero agradecer a minha esposa que me acompanhou. Dessa vez ela veio, da outra vez não deu, justamente por causa dos cômodos que ela tem, mas hoje deu para ela estar aqui para a glória de Jesus. Aleluia. Pode procurar com calma. É tão bonito ver a missionária Elisa com essa força toda, né? Mais de 80 anos, desejo de fazer cada vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Afinal de contas, nós fomos chamados para isso. Para fazer. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. 2 Reis 5, primeiro. E Naamã, capitão do exército da Síria, era um homem grande diante do seu Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, por causa dele, o Senhor lhe dera livramento aos sírios, e era este homem, este herói valoroso, porém ele era leproso. Glória a Deus. Meus irmãos, todos nós somos falhos. Todos nós, que eu falei, precisamos de uma libertação. Todos nós somos importantes para o Senhor. Aleluia. Temos uma importância. Muitas vezes nós pensamos que não somos nada. Em algum momento da nossa vida, nós pensamos que não somos nada. Mas para Deus nós somos muito importantes. E eu gosto dessa passagem de 2 Reis 5. Aleluia. Porque a gente vê uma mudança de um homem. Aleluia. Diz a Bíblia que ele era bom, mas ele era autoridade. Ele era o general do exército da Síria. Através dele, o seu povo teve muitos livramentos. Aleluia. Glória a Deus. Porém, ele era general, mas ele era leproso. Ele tinha uma falha. Aleluia. Era general, mas era leproso. Tinha uma dificuldade para a honra e glória de Jesus. E ele precisava de ser liberto para poder o trabalho estar completo. Ele mesmo não se alegrava daquelas enfermidades. Diz a Bíblia que ele tinha muita lepra, hoje conhecida como ranceníase. O seu corpo era coberto de lepra. Ele não andava descoberto no meio do povo. O soldado que era comandado por ele não podia ver ele sem uma capa, porque ele era leproso. Aleluia. Muitas vezes a nossa dificuldade nos impede de algo. Às vezes nós queremos até deslanchar, nós queremos até seguir em frente, mas temos alguma debilitação. Aleluia. E nós estamos já tarde no culto de libertação. Jesus está aqui para libertar. E a Bíblia diz que se ele libertar,
dera se meu patrão fosse em Jerusalém, porque lá ele encontra o homem de Deus. E certamente quando ele encontrasse com esse homem de Deus, certamente ele se iria sair diferente. Aleluia. A sua patroa ouviu aquela história. Ela contou falando do profeta chamado Eliseu. E aquela história chamou a atenção da sua patroa. E ela contou para o seu marido. E ela disse: olha, a moça que trabalha na nossa casa disse que lá em Jerusalém tem um profeta. Aleluia, que ele vai orar por você e você vai ser curado dessas lepras. Para a honra e glória de Jesus. Aí nós vemos, irmão, a importância de eu e você ser liberto. Aleluia. Aí nós falamos aqui que a sua casa não é bem liberta. Os irmãos imaginam essa pessoa, essa irmã morando na sua casa, talvez tenha um desejo de ser missionária, de fazer a obra de Deus com mais força, com mais afinco, mas tem esses impedimentos. Aleluia. Nós sabemos que é ruim quando nós queremos fazer. E aquela moça, irmão, nada impedia dela fazer. Ela era escrava ali, mas não impedia dela falar. Aleluia. Também, irmã, a senhora que falou da sua casa, não impede da senhora falar da sua casa. Se só tem a senhora serva de Deus, a senhora é a sacerdota da sua casa. Aleluia. A senhora pode falar com autoridade. Agora, se a senhora acha que não tem autoridade, Jesus lhe dá autoridade. Porque Ele é a autoridade, aleluia. Para dar o poder nas nossas vidas, para nos libertar para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós aqui sempre fomos apegados a alguma coisa. E eu era apegado em várias coisas, entorpecente, e eu não tinha vida. Muitas vezes eu ia dormir, não via que hora eu ia dormir, como estava dormindo. Aleluia, eu também tinha desejo de ser liberto. Glória a Deus. E quando foi um dia, eu fiz uma oração a Jesus, mesmo sem ser crente. Eu falei: Senhor, eu tenho desejo de ser liberto. Eu tenho desejo de ser que nem aqueles crentes. Aleluia, mas eu não tenho força para me libertar do vício. Eu não tenho força para me libertar de outras coisas. E fui citando. Aleluia. E aí, irmão, naquela minha conversa, no lugar que eu estava sozinho, aleluia, eu conhecia Deus direito, na experiência. Eu vi uma voz dizendo assim: fulano, falando meu nome, Anderson, a partir de hoje você está liberto. Eu me libertei. Aí Jesus me chamou, Ele fez umas promessas de
vi descer do céu uma Bíblia de ouro e Deus depositou na sua mão. Para você ensinar todo esse povo. E ele fez assim, ó. Quando faz assim um círculo, é geral. Eu não entendia nada, mas eu recebi. Aleluia. E aí, vou passar o tempo. E aí, quando eu descobri que era Bíblia, oração, Bíblia, de dia, de noite, de madrugada, Bíblia, oração, consagração. Porque, irmão, quando nós recebemos uma promessa dessa, nós precisamos orar, precisamos esperar para chegar na posição. Aleluia. Então, Naamã, a esposa dele falou com ele, e ele deu ouvido. Ele disse: eu vou para Jerusalém. Obrigado, irmã Cida. Eu vou para Jerusalém. E ele preparou os seus comandados, ele preparou a comitiva dele, era importante, e desceu para Jerusalém, da Síria para Jerusalém. Aleluia. Então, quando ele chegou em Jerusalém, ele se preparou, pegou o mensageiro, mandou até Eliseu e disse: olha, o rei, o capitão general da Síria, ele te salva, ele está aqui, ele veio para a Síria, ele quer ter um encontro contigo, ele está precisando de ser liberto, ele quer ser curado. Eliseu olhou para o mensageiro e disse: é simples, fala para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 6 vezes no Rio Jordão. Aleluia, glória a Deus. E quando ele ouviu, irmão, essa mensagem de Eliseu, diz a Bíblia que ele se irou, ele ficou com raiva. Aleluia, porque ele queria como general, e Eliseu era profeta, mas não era militar. Ele queria ser recebido, ele queria ser bem recepcionado por causa da sua posição, e ele se irou porque o próprio Eliseu não veio. Aleluia, mandou um mensageiro. Aleluia, aí, irmão Jair, eu vejo uma das lepras de Naamã. Aleluia, ele era general, ele era importante, mas naquele momento ele não foi humilde, ele não entendeu, aleluia, que não é toda hora que a comitiva está pronta, ele não entendeu que tem hora que é obrigado nós descer, aleluia, ele entendeu que muitas vezes nós temos até que perder algo para depois ganhar lá na frente, aleluia, ele não foi humilde, ele continuava com a sua lepra, aleluia, e ele até falou: olha, não é o rio tal, ele colocou o rio da Síria, o rio Abanda, o rio Fafa, o rio não é mais limpo do que o rio Jordão, porque ele mandou mergulhar nesse rio imundo, aleluia, glória a Deus, porque segundo a história, o rio Jordão não era muito bem limpo, e na posição dele, ele não queria mergulhar nesse rio. Aleluia. Na posição dele, ele não queria descer. Aleluia. E nós encontramos o missionário Melissa, Jesus dizendo na Bíblia assim: desce, mas desce depressa. Porque às vezes não dá tempo de descer, aleluia. Quando o momento não é de descer, Jesus fala assim: não se mexe, nem para a direita, nem para
chamava os profetas, era chamado de meu pai. Os generais eram chamados de pai. Aleluia, de tanto respeito que eles tinham. E os soldados olharam para ele e disseram: meu pai, não faça isso. Faltou ele dizer: olha, meu pai, seja humilde. Seja humilde, para o Senhor ficar por essa lepra. Faz o que o profeta está falando. Vai lá, dá um mergulho lá no rio. Aleluia, testa para ver se o Senhor vai ser curado. Aleluia, palavra e glória a Jesus. Aleluia. Ele ouviu o conselho do seu soldado. Ele raciocinou assim, sabe? E ele disse: eu acho que é importante eu ir lá. Eu vou dar ouvido a eles. E ele foi lá, e a Bíblia diz que ele mergulhou uma vez. Quando ele subiu na época. Aleluia. E aí vinham as indagações. Ele disse: talvez eu não vou ser curado, porque eu sou muito prepotente. Aleluia. E ele mergulhou a segunda vez, e ele subiu leproso em uma cida. E ele disse: talvez eu não vou ser curado, porque sou orgulhoso. Aleluia. Glória a Deus. Ele mergulhou a terceira vez, subiu leproso. E ele disse: talvez eu não vou ser curado, porque eu não faço assistência social. A razão da Bíblia diz que ele era uma pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Quando chegou no último mergulho, irmão, que ele mergulhou, quando ele levantou, a Bíblia diz que ele levantou com a pele igual a pele de uma criança. Aleluia. A sua atitude mudou na hora. Aleluia. O seu pensamento mudou na hora. Ele se apaixonou pelo Rio Jordão. Aleluia. Disse: ai, que alguém água suja, que água boa é essa água. Glória a Deus que eu mergulhei no Jordão. Aleluia. Glória de Jesus. Quem ficava furioso assim, irmão, eram os fariseus. Eles não podiam ver Jesus segurando ninguém, que eles ficavam ardendo de inveja. Muitas vezes eles queriam proibir Jesus, porque curava no sábado. Muitas vezes queriam proibir Jesus, porque curava o servo e pobre. Muitas vezes eles queriam castigar Jesus, porque curava a prostituta. Eles não gostavam. E muitas vezes eles julgavam Jesus e diziam assim: olha, como é que pode? Esse carpinteiro vem agora para curar aqui. Aleluia. Eles criticavam Jesus. Aleluia. Mas Jesus não ligava. Ele continuava curando. Dá importância, irmão. Se alguém te critica, se alguém põe você para baixo, não liga, não olha para isso. É normal. O importante é que Deus vai te exaltar. Glória a Deus. Amém. Ele se apaixonou por tudo em Jerusalém. A Bíblia diz que ele chamou os seus homens, falou aos homens: olha, pega os nossos casacos, pega nossas vasilhas que nós temos aí, enche de terra. Eu vou levar terra desse lugar vazia. Aleluia. Para mostrar para o povo que eu fui curado dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Eu vou mostrar para o povo que eu fui curado dessa terra. Aleluia. Eu não sei como é que o povo fala dessa terra. Aleluia. Eu não sei se o povo critica essa terra. Aleluia. Eu não sei se o povo rebaixa essa terra. Aleluia. Eu não sei como é que o povo age com essa terra. Mas ele falou: eu quero levar terra. Eu quero levar terra desse lugar para minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o nome de Jesus. Ele ficou alegre demais com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Deus, ele faz assim. E quando eu cheguei aqui, eu fui louvando o hino aqui, o irmão Raimundo Paiva, José Raimundo Paiva, ele louvando o hino em J. Neto. E eu lembrei do Salmo 73. Aleluia. Tem um homem, o nome dele era Asaf. A Bíblia diz que ele era o líder do coral. Aleluia. Ele regia um coral. Aleluia. Glória a Deus. Do governo de Davi. E diz a Bíblia que ele também era importante, Asaf. Diz a Bíblia que ele era tão majestoso. Deus usava ele de uma forma tão tremenda, irmão, que quando ele começava a reger um
Aleluia. Ele começou a se afundar. Glória a Deus. Ele começou a desistir. Ele não mais regia com graça, com leveza. Ele não tinha mais a unção do Espírito. Olha, porque quando nós começamos a olhar para A, para B, para Cicrano, para Betano, a tendência de nós é voltar para trás. Aleluia. Mas o conselho para nós aqui nessa noite, essa tarde, é o conselho para a igreja aqui. Aleluia. Deus diz assim: não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a frente, mas faça como José do Egito. Olhe para o alto. Aleluia, porque eu falei para o Espírito Santo, fique do meu lado. E a partir daqui
tive que voltar de novo ao primeiro patamar. Aleluia, glória a Deus. E eu falei, Senhor, me ajuda aqui, me ajuda a ser humilde na sua palavra. Aleluia. E quando foi um dia, bispo da Universal, chamado bispo, eu esqueci o nome na época, ele era do setor aqui, de toda a área da Zona Leste aqui, Clodoaldo, bispo Clodoaldo. Aí ele trabalhava com um colega de uma filha, e o colega falou de mim para ele. E ele me chamou lá na igreja Universal do Parque São Lucas. Aí eu fui lá, dentro do quarto, que o sermão lá era na quarta. Aí ele, quando terminou o sermão lá, ele me chamou no escritório. Aí ele falou assim: fulano fala de você, disse que você é um bom paizinho e tal. Aí ele disse: olha, eu quero dar para você, naquela época, R$5 eu não falo 5 mil hoje. Eu quero dar para você 2 cestas básicas, irmãs, para você vir dar sermão nas quartas aqui. Só que você vai falar, eu vou lhe dar uma escrita, e você vai falar o que é escrita. E eu falei para ele: isso, muito obrigado. Não é assim que funciona. Aleluia. Tudo é pelo Espírito. Eu agradeço o meu colega ter falado de mim, por a sua oferta, mas eu vou rejeitar. E aí eu rejeitei. Se eu fosse naquela época, que eu pensava que era um doutor, eu tinha aceitado. Mas nessa época que ele me ofereceu, o missionário, eu falei: eu não quero. Aleluia, eu quero ser como eu estou. Essa terça-feira de libertação, você está aqui porque talvez você está precisando de ser libertado de algo. Aleluia. Mas não diga igual muitos que eu conheço, que falam assim: eu não preciso de ser liberto. Tem até deles ou delas, que dá o pulo lá longe e fala assim: não, eu não preciso de ser liberto. É mentira. Nós precisamos de ser libertos. De alguma coisa nós precisamos de ser libertos. E Jesus está aqui para libertar. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele se agrada dos humildes. Aleluia. Mas Ele resiste ao soberbo. Aleluia. Quando a gente é muito soberbo, como diz lá no Nordeste, o gogó é muito largo. Aleluia. Jesus, Ele dá tempo, Ele corta. Aleluia. Olha como Ele fez com o faraó. Aleluia. Ele falou uma coisa, ele disse: faraó, ele falou uma coisa a vocês: deixa o faraó comigo, eu vou tratar com ele. Aleluia. Deixa ele comigo, que eu vou ter com ele. Aleluia. E aí ele foi com o faraó endurecia e ele castigava. O faraó fazia aquilo e ele castigava. Aleluia. Glória a Deus. Até que chegou o dia que ele falou para Moisés, disse: Moisés, olha para esses egípcios. Aleluia, que você está vendo aqui, porque amanhã você não vai ver mais eles. Amanhã você não vai ver a cara de Faraó nunca. Porque eu dei várias chances para ele, e ele não reconheceu que o Deus sou eu, que eu sou um Deus único, eu sou o que sou. Aleluia. Faraó pode dizer: então, se você der aqui, todos vocês recebem de Deus, já reconheça mais que Deus é Deus. Se você não conhece Deus, procura conhecer Deus. Aleluia. Antes que seja tarde demais. Aleluia. Para a glória de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltar é o nome do Senhor. Aquela menina, ela não teve toque na mão, mas ela teve a sabedoria de pregar para a mão. Aleluia. Glória a Deus. Se tem alguém perto de você que precisa da pregação, não se intimide, pregue, fale. Essa pessoa está precisando de ser liberta, está precisando de ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a marca da menina. Vamos sair, né? Está aí fora. Vamos, José. Aí, meu filho. Por favor, eu quero fazer uma oração para a igreja aqui. Pedir licença aqui à missionária Cília, a missionária Elisa, para fazer uma oração para a igreja. Glória a Jesus.
o hino. Diz a história que os americanos, eles fazem a ordenha das suas vacas, eles põem uma melodia, um hino, e conforme as vacas vão ouvir aquele hino, é uma história americana, diz que a vaca vai soltando leite, aleluia, para a glória de Jesus. Isso quer dizer o quê? Aleluia, que se você precisa de ser liberto, quando estiver entoando esse hino, irmão Paiva, junto com a minha oração, abra o seu coração, aleluia, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é bom e o Senhor leva sempre. Aqui um dia, irmão, a missionária Elisa vai lá na igreja. Já estou falando com o pastor já. O pastor já. Domingo eu falei com ele. Para o negócio é que eu assim, irmão, eu vou dizer que ele é fora. Mas a missionária Elisa vai um dia lá no culto da semana. Para ministrar lá no culto da semana. Parabéns, filho. Parabéns por você ter descido as águas, ter tomado essa atitude. Aleluia. O maior passo que você deu foi esse, de descer as águas. Aleluia, para a honra e glória de Jesus. Fique firme, fique forte. Aleluia. Glória a Deus.
Eu digo para nós, nossa mãe aqui, meus irmãos, a Elisa que é a senhora mais de idade, né? Ela é sim, aqui em Santo Espírito. Então a gente se sente bem com as mães da igreja trabalhando, rezando. Deus abençoe, irmãos. Palavra, graças a Deus. Deus abençoe a todos. E vamos estender nossas mãos, né, meus irmãos? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja, não só